Oi, Valéria, obrigada. Boa tarde, pessoal. Um prazer estar aqui falando com vocês e falando sobre esse desafio enorme que é transformar a educação e, mais do que isso, né, pensar o que é essa nova educação, essa educação do futuro. Um futuro que nos parece incerto frente a todos esses acontecimentos aí de 2020, mas que educação é sempre o caminho mais adequado e mais esperançoso para a gente pensar nessa educação. E eu tenho um prazer enorme de conversar hoje com uma pessoa que é referência para todos nós educadores. Eu nem me apresentei direito, mas a Valéria já falou um pouquinho de mim. Eu sou a Carol Pavanelli, eu sou diretora pedagógica aqui da plataforma Eleva, sou professora de redação e hoje vou conversar com a professora Lília Mello, que ela é mentora e coordenadora do Cineclube Terra Firme. Além disso, a Lília foi vencedora em 2018 do Prêmio Professores do Brasil, do Ministério da Educação, e finalista do Global Teacher Prize. Você tem alguém nesse Brasil que pode falar sobre protagonismo do aluno, sobre inclusão do aluno, sobre realmente pensar no aluno como centro do próprio aprendizado, é a Lília, e está nesse cenário maravilhoso aí. Lília, bem-vinda. Queria que você falasse só um pouquinho rapidinho de você para contextualizar o seu projeto antes de começar nosso papo. Obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente ao convite. Meu nome é Lília Mello, eu sou professora aqui no norte do Brasil, em Belém do Pará, bem no coração da Amazônia. Inclusive, teremos várias intervenções aqui de pássaros, enfim, mas sou coordenadora desse projeto Cineclube Terra Firme, que ele inicia, infelizmente, com um ocorrido bem triste de se falar e de se lembrar também, que foi uma chacina ocorrida no bairro da Terra Firme. O projeto ele é Cineclube Terra Firme por conta do nome do bairro, Terra Firme, que é o lugar onde eu moro e é o lugar onde a escola também é localizada, a escola na qual eu atuo, e onde também tudo começou. Atualmente, o projeto ele não se limita ao bairro, ele vai para várias frentes em diferentes periferias da região metropolitana de Belém. Mas a gente fez uma intervenção, essa intervenção foi super positiva, de desconstruir essa imagem negativa e de criminalizar jovens de periferia. Então, nós potencializamos a arte de meninos e meninas da periferia, fazendo com que eles possam se tornar protagonistas da sua própria história e, através da arte, poder contar um pouco da sua realidade de uma maneira diferenciada que não aquela da mídia tradicional. Muito bacana. Você falou um pouco agora rapidamente, sobre a questão da arte, e o que a gente observa muitas vezes é a arte sendo colocada de lado, muitas vezes, no papel da educação, né? Como se aquelas matérias, digamos assim, mais tradicionais, a matemática ou as ciências, tivessem, é claro que elas têm um papel enorme, muito, muito importante, mas como se fosse necessariamente um papel maior ou mais importante na transformação possível do indivíduo. E quando a gente pesquisa sobre o seu projeto, o pessoal com certeza vai pesquisar bastante depois que sair aqui, quando acabar esse nosso evento de hoje, vai ficar muito curioso para saber um pouco mais. Quando a gente pesquisa e tenta saber um pouco mais sobre o seu projeto, a gente vê esse papel muito importante da arte, dado que o próprio nome é Cineclube, né? E eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que foi essa ideia de, a partir da arte, tentar viabilizar uma democratização da educação, e quais são as formas de arte? É poesia? São os vídeos? Quais são as formas de arte que os seus alunos usam? E que canal é esse que eles usam e para qual informação? Então, como tu mesmo falaste, a escola desse viés tradicional tende a colocar num grau de menor importância do conteúdo formal, do aspecto formal, a questão da arte. Geralmente, quando a arte é introduzida nas escolas que tem essa concepção tradicional, ela já tem um molde. Então, o que foi que nós fizemos? Após a chacina, foi muito importante a escuta, porque os meus alunos eles não entravam em sala de aula. E é bem, digamos assim, é fácil entender por que eles perderam o encanto pela escola. Eles perderam parentes, vizinhos, parentes próximos, né? Eu perdi muitos alunos,
Então, é difícil você voltar para uma sala de aula e fingir que nada aconteceu. Então, eu precisava ouvi-los, eu precisava saber como eles tinham percebido aquela chacina e o que de fato aquilo tinha refletido na vida cotidiana deles. E aí eu descobri vários artistas dentro de sala de aula. Tinha meninos que faziam rimas, tinha meninas que escreviam poesias, e é óbvio que essa realidade estava inserida na arte deles. Então, é muito diferente de eu chegar enquanto professora de literatura, de língua portuguesa, com Carlos Drummond de Andrade, e dizer, ó, bora interpretar esse texto aqui e tu precisas interagir. Ele não tem o senso de pertencimento daquela poesia e daquele conteúdo. Mas a partir do momento que eu pego uma poesia que uma menina escreveu lá na sala, e as outras meninas se reconhecem e começam a, digamos assim, a apontar outras pessoas que estão produzindo dentro da comunidade, a gente percebe que eles começam a se enxergar na escola e começam a perceber que esse conteúdo que é produzido por eles e por elas é um conteúdo importante. E eu acho que a escola precisa ter esse viés e essa sensibilidade. Então, foi isso que nós fizemos. Nós, primeiro, ouvimos estilos de música que eles gostavam, nos tornamos e nos colocamos sensíveis ao que era importante para eles, e depois eles começaram a dizer o que eles produziam, e essa produção ela era utilizada tanto dentro de sala de aula quanto fora. É importante lembrar que, nesse momento, nós fizemos uma parceria muito grande com os coletivos culturais do bairro, e esses coletivos eles já estavam lá atuando como professores, como oficineiros. Então, dentro da escola, eu tinha aluno que não queria entrar em sala de aula, mas que era professor, mas não nessa vertente formal, onde a escola valoriza desse conhecimento. Mas ele era professor de dança, ele é professor de arte plástica, ele era um grafiteiro que transformava uma parede colocando um painel, e tudo isso a gente foi valorizando. E aí foram construindo os grupos de trabalho, que nós trabalhamos atualmente com 6 GTs. Então, a gente trabalha com a poesia preta, trabalha com arte visual, trabalha com audiovisual, que é o nosso carro-chefe, que transforma toda a produção cultural e artística deles em um produto que possa ser disponibilizado na plataforma virtual. E trabalhamos com teatro, a música e a dança. Então, todas essas expressões da arte, elas formam um circuito que agregam produções que são expostas e apresentadas para a comunidade, assim, a céu aberto. A gente invade um ponto da quebrada e faz um sarau temático, e a comunidade se relaciona e se envolve com aquelas produções. E são seus alunos que escolhem quais são os temas de cada um desses grupos de trabalho, quais são os temas das poesias, ou do audiovisual, ou da peça de teatro, da música. Eles produzem de acordo com temas que os inspiram, ou vocês conversam sobre uma temática única? Como é que é esse projeto? Depende, assim, porque os GTs, eles são coordenados por jovens, então são jovens coordenando jovens. Então, por exemplo, o GT de dança, que tem para mais de 35 meninos, é coordenado por um garoto, né, que tem a mesma faixa etária deles. Então, geralmente, esse coordenador, ele se reúne com os outros coordenadores e a gente amarra uma temática que foi uma demanda atuante na quebrada. Então, por exemplo, no segundo semestre de 2019, que nós tivemos um alto índice de automutilação, depressão e suicídio na adolescência, nós precisamos atentar especificamente para esse tema. E foi um tema muito interessante, porque gerou um curta-metragem que eles conseguiram inaugurar num festival, e a partir dessa obra nós fomos chamados para várias outras escolas privadas, que é interessante, porque até então nosso público era um público periférico, de escola pública, mas quando a gente fala de depressão, de automutilação e de suicídio na adolescência, a gente não está se limitando a um jovem da periferia. Existem meninas que têm um padrão de vida elevado, mas que têm também as suas demandas e que acaba encontrando na automutilação uma solução. Então, nós fomos muito chamados para que a gente pudesse apresentar o curta-metragem que eles escreveram e filmaram, e depois fazer as rodas de bate-papo, de conversa, e foi muito legal essa experiência. É curioso você estar falando isso, porque
como que o assunto ele consegue chegar, um assunto grave como esse, né, um assunto sério como esse, consegue chegar talvez de uma maneira mais orgânica aos jovens quando é feito por outros jovens, né? Então, você falou sobre essa questão da automutilação, do suicídio. Eu lembro que assim que estreou, tem uma série que estreou no Netflix, que não sei se foi essa que acabou acarretando isso tudo também, mas que falava sobre suicídio, que falava sobre automutilação, e aí isso foi um grande assunto em várias escolas que eu visito, escolas da plataforma de ensino, e várias escolas perguntaram para a gente como que a gente pode abordar esse tema. É um tema delicado para falar em sala de aula, para um professor começar a abordar, às vezes para um psicólogo escolar começar a abordar. E aí você está trazendo como que os jovens abordaram isso para outros jovens. Então, é uma perspectiva que me parece muito, muito cíclica, né? E talvez isso seja, não um segredo, mas um bom ingrediente para esse diálogo ser mais fácil entre eles. Isso que você está me falando é interessante, porque nós iniciamos como uma estratégia de combate ao extermínio da juventude da periferia. Mas, no momento em que um deles se suicida, um deles coloca uma corda no pescoço, um menino de 14 anos, do 9º ano, coloca uma corda no pescoço e se mata enquanto eu estava em Brasília, recebendo a medalha de honra ao mérito educativo. Quando eu retorno, sabendo que eles tinham, eles estavam extremamente comovidos com tudo que tinha acontecido. E o contexto dessa morte foi a identidade de gênero que não foi reconhecida dentro da escola e nem pela comunidade. Aí é quando a gente começa a pensar nas outras formas de extermínio que vai para além da bala na cabeça. Quando a sociedade vira as costas para as demandas desse jovem e, de repente, ele encontra a salvação numa corda no pescoço. E aí foi quando eles começaram a falar sobre essa questão das outras vertentes do extermínio. Isso daí deu uma repercussão muito grande no Estado e a gente teve que ir para várias regiões também, levando essa temática. Você ficaria aqui muito tempo falando sobre isso, mas eu preciso ir para o próximo tópico, porque a gente que tudo que a gente faz na vida é pensar na educação, a pensar nisso, eu ficaria aqui até a noite. Mas você falou um pouco antes sobre a questão das plataformas, né? Como que a parte do audiovisual acaba sendo um pouco do carro-chefe, né? E aí, quando a gente fala de plataformas digitais, a gente tem que falar de alguma maneira de formação digital, de inclusão digital. A gente está falando de um país gigantesco, em que o país com muitas desigualdades, com muitas diferenças, em algumas regiões a inclusão digital, a formação digital é simples e é quase que natural ao indivíduo, em outras não. A gente está vendo isso agora, num contexto de pandemia, especialmente quando você pega as possibilidades de escola pública, as possibilidades de escola privada, mesmo dentro de cada uma dessas realidades, as diferentes realidades que existem dentro delas. E eu queria que você dividisse um pouco para a gente, não só a sua concepção da importância dessa formação digital, especialmente num contexto periférico, mas como um todo, e de que maneira vocês atuam na direção dessa formação e dessa inclusão digital dos alunos, dos jovens. Então, essa tua pergunta ela é bem polêmica, e eu tenho até medo, assim, né? Porque, assim, esses meninos e essas meninas, eles já vêm com um chip na cabeça, assim, acoplado. Eu costumo dizer assim, mas é impressionante como eles dominam certas ferramentas que a gente rala para entender. Então, assim, todas as vezes que eu falo sobre isso, alguns professores têm uma certa resistência de ouvir. Mas uma coisa é certa, nós precisamos admitir que esses meninos, eles conhecem muito bem algumas ferramentas que nós não conhecemos e que, se nós ignorarmos o conhecimento de determinadas ferramentas, de determinados aparatos tecnológicos, a nossa aula ela vai ser facilmente substituída por uma pesquisa em qualquer site de busca. Então, o que a gente precisa, primeiramente, é entender a necessidade de tratar o assunto. Mas, como tu mesmo disseste, existem várias realidades dentro da própria periferia. Os que têm acesso, os que têm pouco acesso, os que não têm quase nada, nenhum acesso. Então, eu acho que é importante fazer
e falar sobre. E fazer com que esse menino e essa menina possa também assumir, dentro do seu processo dialógico, que é a educação, assumir o seu papel também de quem ensina. E os professores e as professoras aprenderem com esses meninos, porque é uma troca constante. Então, o que foi que nós fizemos? Eu simplesmente dei instrumento para eles, em todos os sentidos. Se tu me perguntares assim, tu compraste equipamentos, tu investiste? Não. Instrumento no sentido de que eles precisavam de espaço para ecoar a voz que eles já tinham, e eu permiti com que eles pudessem socializar conhecimentos que eles já tinham com pessoas que já trabalhavam na área. Então, depois da premiação, muitos profissionais, por exemplo, da imprensa, vinham no final de semana e conversavam com eles, dando uma aula de fotografia, de luz e tal. E essa foi uma formação que eles tiveram, muito assim, de bate-papo no final de semana, numa escola em que não era aberta antes, né? E às vezes acontecendo até em casa. Então, assim, o que a gente tira daí? Primeiro, eles têm um interesse muito grande. E segundo, é preciso haver um investimento e um olhar cuidadoso, tanto do Estado quanto das próprias empresas, para que haja, de fato, esse investimento, mas a gente não pode parar e muito menos deixar de fazer por conta da ausência desse investimento. O que a gente precisa é, do tempo todo, instigar o nosso aluno e a nossa aluna e fazer com que eles mesmos possam conduzir esse processo sem problema nenhum, ou achar que eles estão, ou que eles vão tirar o rumo das coisas. Muito pelo contrário, eu acho que quando a gente para com essa ânsia e ansiedade de ter o controle das coisas, as coisas vão fluindo de forma naturalmente. Então foi o que aconteceu. Eles conversaram como foi que eles fizeram o filme, como eles fizeram o cinema, estudando sobre cinema? Não, fazendo cinema. Como? Feito Glauber Rocha, uma ideia na cabeça e uma câmera na mão. E essa câmera, diga-se de passagem, inicialmente era o celular deles, do jeito que eles tinham. Então, aos poucos, eles foram pegando um pouquinho a prática, eles mesmos vão para tutorial em YouTube, então, assim, eles mesmos vão buscando. E, aos poucos, a gente foi encontrando parceria de outras pessoas, e a coisa foi crescendo. Hoje, eles estão agora ministrando oficinas, eles estão inspirando festivais, eles estão lançando a abertura de novos cineclubes em outras regiões periféricas, e eles estão inspirando também frentes de outras periferias. E é muito bacana essa troca que eles têm com os outros jovens, entende? Total, e isso que você está falando mostra como que é importante a comunidade escolar se entender de fato como uma comunidade, né? Que a comunidade escolar não é só o professor e o aluno, não é só o aluno, mas como que toda a comunidade em volta faz parte, a gente vê isso em alguns outros países, né? Como que a escola daquele bairro, que a escola daquele lugar é a escola de todo mundo, então as famílias participam, você está dizendo que repórteres iam, pessoas iam, ensinavam uma coisa, e aí esse menino aprendeu algo que ele está passando adiante, e que, porque houve a premiação e houve essa reverberação, olha como que eles estão conseguindo atingir tanta gente. Olha como não seria se cada escola, de fato, se entendesse como uma comunidade, a quantos jovens a gente não estaria dando voz, e esses jovens estariam dando voz a outros jovens também. Eu queria até que você contasse um pouco, quando a gente conversou em off, gente, antes desse ao vivo, a Lia contou um pouco sobre a ação que os alunos dela fizeram frente à pandemia, né, do novo coronavírus, né, das informações. Conta um pouquinho para a gente, só que eu achei uma história bem interessante. É porque a comunidade, ela já reconhece a gente, né, enquanto um ponto de sustentação e de apoio. Então, no momento, porque quando a gente tem 60, 70 jovens dentro do projeto, eu não estou falando só de 70 jovens, eu estou falando de 70 famílias, porque esse jovem tem os seus responsáveis. E quando se fala de isolamento social e de garantia desse isolamento, esse jovem fica dentro de casa, dentro desse contexto que é a periferia, o meu casebre, meu quadradinho, com a minha família numerosa, sem acesso à internet, como é que fica? Então, os familiares dos integrantes do projeto começaram a nos procurar e a expor as suas dificuldades de garantir esse isolamento devido à alimentação, devido ao trabalho, porque 70% desses familiares são trabalhadores de feiras, do comércio que fechou, né?
Então, o que foi que nós fizemos? Nós tivemos que arregaçar as mangas e ir, em plena pandemia, para a rua. Foi um momento bem pavoroso, viu? Aquele momento que ninguém ia. Imagino. Eu estava com muito medo, mas enfim. Tivemos que ir para a rua, entregar máscara, entregar cesta básica, porque fizemos várias campanhas, e lançamos uma hashtag na nossa rede social chamada Não Te Faz de Lesa, para dar orientações numa linguagem periférica para a comunidade. Então, enquanto a Organização Mundial da Saúde trazia aquelas orientações de combate à Covid-19, nós fazíamos adaptação de uma linguagem bem deles, apropriada, né? Então, muitos meninos estavam banalizando o coronavírus logo no início, a Covid-19. Eles achavam que aquilo dali não ia chegar na terra firme, que poderia tomar conta do mundo, mas que não chegaria na terra firme. E nós, através dessa campanha, fizemos com que eles percebessem que não era bem assim, que era muito importante. Então, eles começaram a fazer vídeos de 1 minuto e faziam assim, do celular mesmo, com a mãe, com os familiares, crianças fazendo, né? E aí dando as orientações. E depois eles passaram a vigiar uns aos outros, do tipo, poxa, mas tu não fizeste lá no vídeo, não falou que não era para fazer isso? Como é que tu tá agora aqui, sem máscara na rua, tá vendo só e tal? E funcionou muito bem. Esses vídeos, eles foram utilizados não somente no nosso bairro, mas foram utilizados por outras escolas, por outras comunidades, por outros coletivos, deu muito certo. Nós escrevemos uma carta que envolveu 500 famílias, e cada família escrevia um parágrafo para a gente levar essa carta impressa para aqueles que não tinham acesso à internet, para que a gente pudesse levar a cesta básica, mas também uma palavra de consolo, porque a gente sabia que eles também estavam passando por uma dor absurda de perder pessoas na família. E isso daí foi uma coisa que nos uniu muito. Como que a gente muitas vezes não para pensar, enfim, de maneira geral, não para pensar nisso, né? Que especialmente no contexto de crise como esse, as orientações podem ter a melhor das intenções, mas se não chegar a cada uma das pessoas, com a linguagem da pessoa, com a linguagem do lugar, do jeito que ela entende, do jeito que ela se importa com aquilo, acaba que, enfim, a gente que é das linguagens, né, a gente fica pensando muito na linguagem como esse canal de se fazer entender, e isso, enfim, acaba trazendo mais ainda essa ideia de protagonismo. Eu até vou voltar ao protagonismo no finalzinho, só para quando a gente for fechar, para você falar um pouquinho mais sobre esse entendimento de protagonismo do aluno, mas antes disso, eu imagino que muita gente está assistindo de diferentes escolas, tá? De diferentes regiões do Brasil, diferentes realidades, devem estar pensando, poxa, muito bacana, como é que eu consigo dar escala a esses projetos? Como é que eu consigo transplantar um projeto desse para a minha escola, ou não necessariamente esse projeto, mas como é que eu consigo pensar de que forma um projeto pode funcionar na minha escola e como que eu poderia dar visibilidade ao projeto da minha escola, como é que eu posso dar escala a esse projeto da minha escola, assim como o seu projeto impactou e impacta profundamente a sua região. Quais são as sugestões que você dá, as dicas que você dá para esses educadores todos que estão nos assistindo de diferentes partes do Brasil, de diferentes realidades, de como montar projetos, especialmente com os jovens, obviamente, com a participação e com a participação principal deles, como montar esses projetos e como dar visibilidade a esses projetos para envolver a comunidade como um todo? Olha, a tua pergunta, ela envolve alguns pontos, né? Que eu poderia dizer assim, o passo a passo. Eu tenho o passo a passo com os alunos e tenho o passo a passo com a escola. Com a escola é o plano político-pedagógico. Eu tenho que começar por ali, né? Eu preciso conhecer qual é esse plano, eu preciso interagir com esse plano, e caso esse plano seja algo distante da equipe docente, é necessário retomar, porque é muito importante, para que a gente possa dar suporte para todas as ações que nós vamos fazer, para que futuramente, até mesmo, uma ação possa ser também um critério avaliativo, que é uma coisa que envolve. Mas no que diz respeito à jovem e à comunidade, a gente precisa ouvir,
Eu acho que o início é a escuta. Depois que a gente ouve e que a gente começa a entender as narrativas dos territórios, e quando eu falo dos territórios, eu não estou falando somente de região, mas eu estou falando de espaço mesmo, enquanto bairros, enquanto, enfim, municípios, a gente precisa ouvir e entender as narrativas e essas demandas, e aí depois pensar juntos em como é que nós vamos fazer, ou seja, elaborar ações de intervenção e estratégias para que a gente possa coletivamente trazer algo. Mas tudo isso deve ser feito nutrindo uma rede de conexão entre educadores que já fazem isso agora que nós estamos fazendo, por exemplo. Isso é muito importante, porque automaticamente o que nós estamos conversando conecta com vários outros educadores que vão estar repassando para outros, e isso, essa rede, ela é importantíssima. Então, para que a gente possa entender como é que é feito e como é que é possível, é fazer essa escuta, é trabalhar, é pensar juntos, mas também não esquecer de socializar, ou seja, nutrir essa rede de afeto. Eu chamo de rede de afeto, é uma conexão afetiva. E aí vai dar tudo certo, com certeza. Acho que isso acaba respondendo um pouco aí o que eu ia te perguntar para o final, na verdade. Eu queria que você, em poucas palavras, nos dissesse como você... dá para entender a partir de tudo que você falou, mas se você tivesse que definir a importância e a viabilidade do protagonismo do aluno no seu próprio processo de aprendizado, se você pudesse definir o que você pensa disso, o que é o aluno ser protagonista, e se você tiver algumas palavras finais, de algum recado para deixar para a gente nesses minutinhos que nos restam. Então, eu vou chamar agora os povos originários da Amazônia e lembrar que tudo é cíclico e voltar para o tema, que é a transformação da educação. E aí não tenho como pensar em transformação sem pensar em mudança, em algo que fica fortalecido conforme vai crescendo, né? Conforme vai passando. Então, eu acredito que a grandiosidade do protagonismo se dá exatamente a partir do momento que você confia nos seus alunos e que você acredita que eles são capazes. Porque eles já estão fazendo... É óbvio que eles não são uma folha em branco, que quando eles já chegam com uma história, com uma construção, com uma narrativa, com os seus familiares, com os seus amigos e os seus interesses. Então, a partir do momento que você consegue, dentro desse processo dialógico de ensino-aprendizagem, valorizar todo esse acervo que ele traz, a gente vai fortalecendo e aí a gente constrói uma relação de confiança, onde ele te escuta e acredita em ti, e tu escuta e acredita nele. E isso é uma relação de amor. Por isso que eu sempre digo que a educação ela é um instrumento de transformação social, porque a gente tem que acreditar e tem que fazer com muito amor. Ai, que lindo! Eu nem mais o que dizer, tá ótimo, gente. Como eu falei, eu poderia ficar aqui mais muitas horas conversando. Lília, te agradeço demais a sua participação, o seu tempo de conversar aqui com a gente nesse cenário maravilhoso no meio da Amazônia. Perfeito, deixou ainda mais lindo tudo isso que você falou. Muito, muito obrigada, parabéns por toda a sua trajetória, por todo o seu trabalho, e tenho certeza que não só você vai continuar sendo inspirada, mas vai continuar inspirando também muita gente a fazer essa educação e a transformar a educação do nosso país. Muito, muito obrigada. Gente, eu vou continuar, para quem quiser conversar um pouquinho comigo lá no canal Conexão do Special Chat, e agora eu devolvo para a Valéria para dar continuidade ao nosso evento. Até mais.